Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Na aula passada, vocês aprenderam com a professora Ana Lúcia o que é um texto narrativo e conheceram algumas técnicas para escrever uma narração. Hoje, continuaremos a falar de modalidades textuais, mas nosso foco será o texto dissertativo. Mas, afinal, o que é um texto dissertativo? O que significa dissertar? Você saberia dizer? Bom, para ajudá-lo, vamos recorrer a um dicionário. Segundo o dicionário AIS de língua portuguesa, um dos significados da palavra dissertar é discutir um assunto. Mas calma, quando pedirem para você dissertar, não vai sair por aí batendo boca com todo mundo. A discussão mencionada aqui se refere à defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto polêmico. Sendo assim, embora muitos pensem que é difícil escrever um texto dissertativo, a maioria se esquece de que dissertamos a todo momento em nosso dia a dia. Fazemos isso, por exemplo, quando defendemos a atuação de nosso time de futebol, quando indicamos um restaurante a um amigo, quando solicitamos um aumento de salário, enfim, sempre que defendemos nosso ponto de vista sobre determinado assunto. No entanto, algo fundamental deve ser levado em conta ao se dissertar: a qualidade dos argumentos que utilizamos para defender nosso ponto de vista. Assim, quando defendemos, por exemplo, a atuação de nosso time de futebol, sempre apresentamos uma tese. Fazemos isso ao afirmarmos que, do nosso ponto de vista, o desempenho do nosso time foi bom, mau ou regular. E para convencer o ouvinte sobre esse nosso ponto de vista, utilizamos argumentos para defender a nossa tese. Viu como é simples? Embora já conhecemos informalmente a estrutura de um texto dissertativo, uma vez que dissertamos a todo momento, na aula de hoje vamos sistematizar esse assunto. Nosso foco é saber o que é um texto dissertativo, quais são as partes que compõem esse texto, quais os elementos que caracterizam cada uma dessas partes e como podemos desenvolvê-las. Já vimos aqui que um texto dissertativo é um texto que defende um ponto de vista sobre determinado assunto. Com base nisso, você saberia dizer quais são as partes que compõem esse tipo de texto? É lugar comum dizer que a estrutura de um texto dissertativo é constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejamos então que elementos caracterizam cada uma dessas partes e como podemos desenvolvê-las. Vamos começar pela introdução. Antes de pensarmos em começar a escrever a introdução de um texto dissertativo, temos de definir o recorte do assunto e o ângulo sob o qual abordaremos esse assunto. Por que isso? É simples. Todo e qualquer assunto sobre o qual decidimos falar possui uma multiplicidade de opções de enfoque. Por exemplo, o tema da redação do Enem em 2013 foi a lei seca. Esse é um tema bastante amplo e pode ser abordado a partir de vários aspectos, tais como a diminuição do número de acidentes de trânsito, problemas em relação à fiscalização policial, prejuízo enfrentado pelos donos de bares e lanchonetes e aumento no número de demissão de empregados desses estabelecimentos, as brechas na lei que possibilitam a impunidade, a precisão dos equipamentos utilizados para aferir o grau de consumo de álcool, enfim, são muitas as possibilidades de abordagem do tema. Sendo assim, o ideal é limitar o assunto, escolhendo o tema a ser abordado e a tese a ser defendida sobre esse tema. Outro aspecto importante na elaboração da introdução do texto é utilizar recursos que atraiam a atenção do leitor e façam com que ele tenha interesse de ler o texto na íntegra. Feita a introdução, passamos ao desenvolvimento do texto. Com o desenvolvimento, começamos mais especificamente o trabalho de argumentação em torno da tese apresentada na introdução. Depois de apresentar os argumentos, chegou a hora de concluir o texto. A conclusão, também chamada de desfecho, deve apresentar de modo lógico e com base nos argumentos utilizados a opinião do redator sobre o tema em discussão. Fácil, não é?
Para conhecer quais recursos podem ser utilizados na elaboração da introdução e do desenvolvimento do texto dissertativo, faça a leitura completa da unidade de aprendizagem 3, lá no seu livro-texto. Lá você encontrará também muitos exemplos que facilitarão o seu processo de escrita. Bons estudos e até a próxima aula!